pode ser sinal, pode ser oportunidade, pode ser confirmação, mas coincidência, eu tenho certeza que não é não. Se tem uma palavra que não combina com nosso Pai, com Jesus, com a Bíblia, é coincidência. Inclusive, até conheço um pastor que fala que existe cristodência. E ele tá bem certo. E durante essa semana eu estive estudando sobre os cegos da Bíblia, no Novo Testamento. E, coincidentemente, a palavra do culto hoje foi a cura de um desses cegos aí. Então, houveram três situações em lugares diferentes que nos ensinam bastante coisa e eu senti a necessidade de partilhar. Então, a Bíblia vai relatar ali do primeiro cego que foi curado. Na verdade, foram dois, né? Eles seguiram Jesus, ficaram na cola de Jesus. Até que Jesus entrou na casa. Quando Jesus entrou na casa, tem misericórdia de nós. Vocês creem? Sim, Senhor, a resposta na ponta da língua. Então, seja curado. Então, a perseverança. E Jesus concedeu o desejo do coração. Aí, o segundo, Jerusalém. Acho que Jerusalém. Foi o que foi ministrado hoje no culto, em João 9, sobre o cego de nascença. Um milagre inédito. Que ninguém nunca tinha visto falar que cegos de nascença fossem curados. Glória ao nome do Senhor. E aí os discípulos que acompanhavam Jesus. Gente, quem segue Jesus, nada, gente, bota isso na cabeça, vamos botar na cabeça, não existe coincidência, nenhuma palavra. Então parecia uma coincidência de Jesus ir passando e os discípulos perguntar quem foi que pecou para que ele nascesse cego. Mas aquilo ali já foi uma permissão de Deus, já foi Espírito Santo, eu creio assim, né? Trabalhando. Ninguém pecou. Ele nasceu cego para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Né? Léa tá moendo. Alguma ela aprontou, não é assim? Pode ser, colhendo, consequência, mas às vezes não. Às vezes a aprovação é permissão do Senhor para que no final o nome dele seja glorificado. E Jesus vai lá, cospe, gente. Cospe, faz uma laminha, um barrinho, coloca nos olhos dele. Diz assim, vai e se lava no tanque de Siloé, aí tu vai passar a ver. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E eu fiquei... O que me abismou, assim, eu estudando, é que, assim, não tem relato de que ele passou a mão, sabe? Pra tirar aquela lama. Não tem nenhum relato de que isso aconteceu. E aí eu fiquei imaginando ele, além de cego, andando na rua com aquela lama assim no olho. Acho que as pessoas pensam, meu Deus, além de cego, agora foi doido de vez. E eu fiquei pensando, se é que ele viu alguma restinha de luz, né, com aquela lama ali, acabou escureceu, foi tudo. Então, glória ao nome do Senhor. Por essa palavra eu já quero assim liberar em nome do Senhor Jesus. Se você não tá vendo nada, não tá entendendo nada, escureceu de vez, você tá no meio assim até de uma sujeira permitida pelo Senhor, não faça nada. Se Jesus não mandou você botar a mão, não bote a mão, não passe a mão. Só faça alguma coisa na hora e no lugar que ele direcionar. Aquele menino acreditou, ele não sabia nem quem era, gente, mas não custava tentar. Pelo sim, pelo não, eu vou tentar. O milagre veio até ele. Glória ao nome do Senhor.
E lá vai ele andando nas ruas com aquela lama nos olhos, e só quando chegou no tanque foi que ele lavou com aquela água e começou a ver. Glória ao nome do Senhor. No lugar certo e na hora certa, não se antecipe. Por mais confuso que seja para você, por mais loucura que pareça para os outros, se o Senhor não deu ordem de agir, não se atreva. Não bote a mão aonde Jesus não mandou botar. Ah, mas está sujo, está pesado, está escuro. Fique em paz. Na hora certa ele dá ordem, no lugar certo. E, por fim, é o que eu quero falar, é aquilo que eu mais queria deixar para vocês a respeito de Bartimeu. Esse já foi no final da longa jornada de 3 anos de Jesus. Ele já era bastante conhecido. E aqui em Lucas 18, versículo 36, assim: E ouvindo passar a multidão, que a Bíblia diz quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, se não me engano foram 5.000 homens, não foi isso? Fora mulheres e crianças. Então era essa multidão, sabe? Aquela muvuca que acompanhava Jesus. E Jesus não se diferenciava em nada fisicamente dos outros. Tanto é que quando Judas foi para entregar Jesus, ele disse assim: aquele que eu der o sinal, aquele que eu saudar com o ósculo, que eu beijar, é esse que é para vocês prender. Porque aparentemente ele se misturava no meio da multidão. Não tinha diferença. Para quem tem vista. Agora você imagine para Bartimeu que era cego. Glória ao nome do Senhor. E aí a Bíblia diz assim: E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Passava. Você está entendendo? Jesus estava passando. Aleluia. Não existe coincidência. Eu tenho certeza, gente, eu nunca fui lá, mas eu tenho certeza que havia muitos outros caminhos e estradas, meios de Jesus chegar onde ele queria chegar, que não fosse por aquele caminho aonde aquele cego estava. Jesus fez a parte dele na sua onisciência. E aí quando Jesus ia passando, Jesus passava no passado. Passava, já tinha passado. Aí alguém fala: é Jesus Nazareno. Aí eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar um monte de cura que ele fez. É a minha oportunidade. Não é coincidência. É a minha oportunidade. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí ele começou a clamar. Gritar. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Era muita gente, era muito barulho. E Jesus já tinha passado, gente, já ia adiante, já tinha passado. Era a única chance que ele tinha. A Bíblia diz que o povo começou a calar a boca. Tu tá incomodando o mestre. Aí você acha que Jesus, ele podia, humanamente falando, não tá ouvindo, porque era muita gente, porque ele já tinha passado, que o cego tava ficando para trás. A multidão estava avançando, Jesus estava indo. E ele estava ficando para trás, até que Jesus parou. Traga ele. Ele jogou a capa, porque ele tinha certeza, não vou precisar mais disso. Aí Jesus vai, gente... Literalmente, estava na cara dele o que era que ele queria. Não? Mas Jesus vai e pergunta: o que é que tu quer? Gente, ele podia assim, deu uma esmola grandona de 1 milhão de sei lá qual era a moeda que tinha naquele tempo, né? Não sei, me dê uma família, me dê uma casa, eu não sei. Mas aí ele foi sábio, gente. Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade, gente. Que às vezes a gente chega na hora de receber e a gente perde a oportunidade. A gente troca aquilo que a gente precisa pelo aquilo que a gente quer na hora. E ele foi sábio.
Glória ao nome do Senhor. Ele aproveitou, guarde isso, ele aproveitou a única oportunidade que ele tinha e que não era coincidência. Mestre, que eu torne a vista. Outras traduções, que eu volte a ver. Em outras traduções, que eu veja. Aí Jesus assim, vê. A tua fé te salvou. São 3 milagres iguais, que são curas de cegos, de formas diferentes, em lugares diferentes. Mesmo aquele a quem Jesus foi ao encontro dele, teve que fazer um percurso, talvez ser chamado de doido, de louco, mas ele alcançou um milagre inédito. Os primeiros, eles tiveram que seguir, perseverar, até encurralar, entre aspas, assim falando, mas conseguiam. E Bartimeu, ele quase, por um triz, ele perde a oportunidade. Jesus já estava longe, gente. Jesus não estava vindo, não. Entenda isso. Jesus já tinha passado por ele, já ia seguindo adiante. Entendeu? Traga ele até mim. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É o mesminho. Tá clamando? Continue clamando. E o mestre vai chegar a hora dele perguntar o que é que você quer. Aí você vai pedir com sabedoria, viu? Para depois não reclamar. Para depois não reclamar. O que você pedir é o que ele vai fazer. Aí depois não se queixe. Viu? Saiba pedir certo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Peça sabedoria para você pedir, porque o que você pedir por essa palavra, se você crê, como eles todos creram, você vai testemunhar. Eu vi um vídeo de uma narigudinha abusada e eu tomei posse daquela palavra que saía da boca dela. E eu recebi o meu milagre. E agora eu tô vendo tudo diferente, eu tô vendo tudo com clareza, eu tô vendo tudo perfeitamente. Aleluia. E através dele ser curado, eu creio que ele voltou a trabalhar, eu creio que o Senhor lhe preparou família e tudo. Então ele soube pedir. Ele soube aproveitar a oportunidade que mudou a vida dele, impacta a nossa vida até o dia de hoje. Tá bom? Essa é a palavra. Deus seja eternamente louvado.